Eu sou a professora Fernanda Monteiro, da Faculdade de Ciência da Informação, atual coordenadora do curso de Biblioteconomia da UNB. Em 2022, nós estamos comemorando os 60 anos da universidade e também da nossa faculdade. Hoje eu vou entrevistar a nossa professora Simone Bastos, que é a decana. Simone, por favor, fala um pouco da sua formação e da sua titulação acadêmica. Obrigada, Fernanda, pelo convite de poder contar um pouquinho sobre a história da Faculdade de Ciência da Informação, da minha carreira, nesse momento tão importante que é celebrar os 60 anos. Agradeço aí a você e a toda a equipe que está organizando esse evento. Bom, eu entrei na UNB já com 1977, 78, né? E a verdade é que desde que eu entrei para o curso de biblioteconomia, eu nunca mais deixei a UNB. Eu fiz, então, o curso de biblioteconomia, que naquela época eram 3 anos, e de imediato, entusiasmada pela orientação do professor Jaime Robredo, que estava implementando por primeira vez o curso de automação, mecanização e automação de bibliotecas. Veja bem, nós estamos falando já em 80, já que foi o último semestre, né, do nosso curso. E naquela época não tinha um TCC, mas nós tínhamos que apresentar um trabalho de final de curso que era semelhante a um TCC. E durante o curso de biblioteconomia eu conheci professores daquela época que inspiraram a minha continuidade e especificamente o meu trabalho que eu desenvolvi desde a formação, que é justamente a área de representação e organização do conhecimento, né? E aí eu gostaria de citar a professora Cordélia, o professor Jaime Robredo, o professor Murilo Cunha, o professor Edson Neri, que era sempre de uma sapiência incrível. Enfim, foram professores que me deixaram com um gostinho de quero mais na minha formação. E aí, em seguida, eu fui fazer o mestrado e sob a orientação do professor Jaime Robredo, onde nós começamos a trabalhar a processo de indexação automática. Foi um dos primeiros trabalhos na nossa área, já com um mestrado sobre indexação automática. Bom, em seguida, eu já entrei como professora tempo parcial, 20 horas, do qual eu até hoje sou. Lá se vão, desde a minha início até agora, mais de 30 anos dentro da academia, né? E, em seguida, mais para frente um pouco, fui fazer um doutorado na Universidade Complutense de Madrid, que também estava voltado aí um pouco mais sobre a indexação automática e a introdução já do conceito de inteligência artificial na nossa área. Esse curso foi finalizado em 1995, e aí então eu passo a ser professora adjunta. E nesse momento comecei a trabalhar junto da pós-graduação, com algumas teses de doutorado, dissertações de mestrado, mas as minhas disciplinas, durante essa minha vivência acadêmica de 30 e poucos anos, estiveram voltadas para essa área de representação, análise de informação e recuperação da informação. Então, as disciplinas indexação, análise de informação, eu estou repetindo mais ou menos a mesma ideia, indexação, a parte de resumos, já dei classificação, linguagens documentárias, e acabei entrando um pouco mais nessa área de redes e sistemas de informação, introdução à informática, que depois desse meu doutorado eu comecei a ter uma vivência maior nessa questão das novas tecnologias. E o curso estava entrando nessa linha e precisava de professores que tivessem essa intersecção das tecnologias com a representação da informação. E aí eu comecei a entrar também nessa área, né?
Hoje, continuo dando análise, indexação, mas voltado um pouco mais para essa questão da informação digital e da biblioteca digital. E me aposento, eu estava trabalhando concomitantemente, sendo bibliotecária no Senado e professora na UNB, durante, aí sim, mais de 40 anos, né, porque eu entrei primeiro no Senado. E nessa junção, em 2012, eu me aposento do Senado e pude, então, me dedicar mais à área acadêmica que sempre esteve aqui no meu coração, né? E aí, então, voltando mais para essa área de informação digital mesmo, e pensando essa questão da análise de informação nesse cruze, nessa intersecção da biblioteca digital, análise de sistemas voltado para a internet, e um pouco mais sobre isso. Daí eu fui fazer um pós-doutorado na Charles de Gaulle, na França, e ali um grupo de 20 especialistas nessa questão da gestão do conhecimento voltada para a inteligência artificial. Foi uma experiência de um ano fantástica, realmente. E, com isso, tenho aí a minha formação e a minha titulação. Professora Simone, você tem uma característica bem importante para o curso, que é sempre ter atrelado a sua grande contribuição para a docência, a sua experiência profissional, né? Como você mesmo mencionou, que foi professora, né? Que é professora parcial, tempo parcial, e esteve por longos anos dedicada à carreira de bibliotecária também, né? E eu queria ouvir um pouquinho sobre o que te motivou a escolha da carreira da biblioteconomia em si, né? Tanto o lado da docência, quanto a atuação enquanto bibliotecária, de fato. Bom, eu... meus pais, minha família é pioneira em Brasília. Vieram para a construção da cidade em 1957. E o meu curso, eu iniciei, digamos assim, naquela época se chamava primário e ginásio, num colégio público que chama CASEB, colégio que nos deu, naquela época era sistema integrado, foi inaugurado por Juscelino Kubitschek, a CASEB, e junto da CASEB, que eu morava na 307, uma das primeiras quadras da região sul, da Asa Sul de Brasília, tinha a biblioteca demonstrativa do INL. Ali, pensa bem, naquele tempo nós estamos falando, a gente estudava nas enciclopédias, Barça, Delta Larousse, Delta não sei mais o quê. Eram enciclopédias que, para o início de Brasília, era impossível uma pessoa ter, uma família ter uma enciclopédia dessa. E eu encontrei lá na biblioteca demonstrativa do INL, que é entre 507 e 508, portanto, bastante perto da minha casa e do meu colégio, que era o CASEB, na 906, um local ideal. Eu saía do meu curso e ia para a biblioteca estudar. E, sinceramente, dali eu me apaixonei pela nossa profissão e por tudo que advém, né, disso. O acesso à informação, a possibilidade da gente, numa biblioteca, dar acesso a quem precisa de toda a informação. Ali, quando eu fui fazer o vestibular, eu estava em dúvida entre fazer arquitetura e biblioteconomia. Uma grande amiga minha, que me acompanhava também nessa trajetória, tínhamos a mesma dúvida. E, coincidentemente, naquela ocasião, nós tínhamos dupla opção. Eu peguei a primeira opção, arquitetura, segunda opção, biblioteconomia. Passei na segunda opção. Isso no primeiro vestibular. Entrei para o curso de biblioteconomia e, em julho, lá fui eu de novo fazer arquitetura, segunda opção, biblioteconomia. De novo, biblioteconomia. Eu falei, meu destino está selado. E, desde que então, eu comecei a entender a nossa profissão,
E o trabalho de ser bibliotecário, eu me apaixonei, e lá se vão 40 anos, né? E por que essa questão? E aí entra justamente quando eu via o trabalho das bibliotecárias do INL, que se chamava Biblioteca do INL, Instituto Nacional do Livro, eu pensava, eu quero fazer igual. Mas, ao mesmo tempo, quando eu entrei no curso e entusiasmada com o que eu estava aprendendo, eu falei, eu também quero aprender mais e ser professora. Bom, e aí eu tive oportunidades de ser as duas coisas. De fato, eu acho que foi uma opção de vida maravilhosa para mim. Eu sou um pouco hiperativa, então talvez só uma coisa e outra não daria certo, sabe? Então eu entrava às 8 horas dando aula na universidade, dava sempre a primeira aula, 8 às 10, depois eu ia para a biblioteca do Senado e ficava até o final do meu expediente, né? O que isso trouxe, eu acho que de positivo, né? Eu trazia para os meus alunos, e ainda trago, exemplos práticos de uma vivência que muitas vezes me perguntam, mas professora, como a gente pode pensar o resultado de uma indexação ou de uma classificação? Olha, você tem que pensar o seguinte, você está dentro de uma estante, na classificação, o que ele serve? Encontra o livro, né? Você tem que ajudar a encontrar o livro. Na indexação, você tem que pensar o seguinte, como você vai perguntar na sua base de dados? Porque é isso que o usuário vem. Então, eu tinha a vivência da referência, como o usuário perguntava, como ele fazia. E aí nós começamos, inclusive, a desenvolver e melhorar, porque o vocabulário controlado básico da Biblioteca do Senado foi desenvolvido a partir de cabeçalhos de assunto das bibliotecas cooperantes, que até hoje se chamava Rede Sabi, depois do advento da internet, bibliotecas, rede virtual de bibliotecas, Congresso Nacional. Bom, então, com isso, nós podemos, então, desenvolver um novo vocabulário baseado em técnicas novas, desenvolver a biblioteca digital baseado nas novas diretrizes da IFLA. Então, o que a gente fazia? A gente aprendia teoria e via na prática como é que ia sendo montado dentro da biblioteca. Nós começamos, inclusive, fomos as primeiras bibliotecas a chamar os estagiários de biblioteconomia para trabalhar, que isso não era comum. Mas, veja bem, eu comecei a entender que a prática e a teoria ia trazendo muitos benefícios. Então, a gente conseguiu implantar muitas inovações na Biblioteca do Senado, porque a gente via que existia uma teoria e que essa teoria era possível de aplicar. Com isso, a gente trouxe muitos mais estagiários, né, para aumentar a formação dos estagiários. Trouxemos, por sua vez, algumas questões que a teoria parecia que solucionava, mas que na prática não funcionava. A gente trouxe novas propostas, por exemplo, no curso de análise, nós trabalhamos muito uma técnica que era mais utilizada na área de administração e de gestão administrativa, que era o 5W2H, né? E a gente viu que isso, especificamente a indexação na área de direito e ciências sociais, era muito prático. Você não tinha que... a precisão aumentava, que é outro ponto. Na recuperação da informação em base de dados gigantesca, como hoje nós temos, o que mais interessa é a recuperação com precisão. Ou seja, eu preciso ter precisão na entrada de dados. Então, tudo isso a gente foi vendo na prática. Acho que essa foi uma opção de vida. Eu estou muito feliz com tudo isso e feliz de poder falar também isso tudo, né? É bom. Para mim é extremamente interessante te ouvir, porque, como você sabe, eu também sou da área de organização e representação. E uma coisa que você mencionou foi que ainda em 1995 você já desenvolvia estudos altamente avançados na área de indexação automática, já beirando inteligência artificial. Eu queria ouvir um pouco sobre os desafios, né, que o curso enfrenta e enfrentou, dada essa necessidade de atualização, esse aumento
inesgotável das tecnologias disponíveis para os processos técnicos, para a realização dos processos técnicos. Quais foram os principais desafios e quais seriam os desafios a serem enfrentados para o futuro na biblioteconomia? Olha, desafios eu acho que a gente terá a vida toda, né, Fernanda? Você hoje é nossa coordenadora e parabéns por tudo que você tem feito. No momento de pandemia, mais ainda, sua competência e seu trabalho tem se realçado nesse projeto de 2 anos, né, de tantos desafios mais ainda, né? Então, eu acho que o maior desafio que, desde o nascimento do primeiro código de Hammurabi até hoje, o maior desafio é a análise da informação, né? Porque o processo de gestão de conhecimento ele será eterno. Hoje, antes nós tínhamos os papiros, aliás, bem antes, né? Os bloquinhos de argila. Hoje nós temos a informação com hiperdocumentos, hipertextos. O que vem a diferenciar? O volume de trabalho. Nossa, aumentou. Às vezes, eu fico espantada quando alguém pergunta assim, nossa, mas com a internet, com a informação digital, para que biblioteca? Oi? Quem é que coloca a informação lá dentro? Quem é que organiza essa informação? Continuamos, somos nós, né? Somos nós que fazemos isso. Nós aprendemos a entender que uma parte de um documento ele tem um valor. E se esse documento, essa pequena frase, ela não estiver muito bem registrada, indexada, como a gente fala, e catalogada, não será recuperada nunca. Então, a estrutura de dados que tem por detrás de uma internet é gigantesca. Você está fazendo um curso sobre isso agora, se atualizando. Então, agora nós temos um desafio maior, que é essa ideia da web semântica, ou de aplicações de conceitos de inteligência artificial nesse momento. Então, por exemplo, nós temos alguns produtos que você fala para esse aparelho, eu quero ouvir a música X, e o aparelhinho roda e te apresenta a música. O que é isso? Indexação automática, onde existe um registro de um som que se assemelha a uma fonética, que gera um conhecimento fonético e que recupera uma música que está descrita numa estrutura fonética também. Então, a inteligência artificial e o conceito de indexação não é só para texto escrito, é para fala, ou seja, para vídeo, som, imagem, texto. Então, qual é o nosso desafio? É entender essas mudanças, entender que a profissão do bibliotecário, do documentalista, ele passa pela necessidade de implementar novos conceitos dentro desses processos que nós conhecemos: catalogação, indexação, resumo e classificação. Hoje, alguns profissionais da área da ciência da computação que vêm a cursar doutorado na nossa área, mestrado, eles estão fazendo essa junção, né? Estão conseguindo entender esse processo. Porque para nós, da TI, o que interessa é o I, é a informação. Como é a estrutura, como é que eu dou informação com precisão. E aí, qual é o desafio? De sempre, entender que esse é um processo que tem uma evolução a partir da tecnologia, que essa tecnologia só nos traz mais trabalho e não menos, como se fala, e que essa estrutura da informação, passando por essa ideia de que eu posso recuperar automaticamente frases, conceitos, textos, imagens, vídeos, slides de forma precisa. Isso vem o quê? O trabalho do bibliotecário. Essa é a ideia.
É bem interessante que a gente percebe a aproximação cada vez maior do bibliotecário das tecnologias e não somente do seu uso, mas de um domínio de fato, né? O Sim, bibliotecário ele domina tecnologias cada vez mais e tem desenvolvido a capacidade de aplicação, né, no nosso contexto específico para a realização de trabalhos técnicos, do processamento técnico em si. Né? Então, eu acho que compreender o nosso papel nesse novo universo, né? Novo que já não é mais tão novo, mas é, no universo da informação digital e suas possibilidades, realmente compreender o quanto a gente precisa estar por dentro e utilizar dessa tecnologia, mas de fato isso gera muito mais trabalho, sim, e muito. muito mais estudo. Hoje nós temos, além dessa questão da inteligência artificial, o uso de redes sociais como forma de você entender as necessidades do usuário, de entender o perfil da instituição, perfil do usuário, está mais próximo ainda do que antes. Mas ele pode estar mais longe se você não adota, incorpora as redes sociais dentro do seu trabalho, né? Então, de fato, o que nós temos é uma quantidade imensa de tecnologias que podem trazer imensas possibilidades maiores, mais amplas para o trabalho de um sistema de informação. E aí seja uma biblioteca, um arquivo, um museu, um sistema de informação. Simone, você concorda que o nosso mercado de trabalho, ele na verdade, ele foi ampliado e não reduzido? Exatamente o que eu penso, né? No momento em que você, com esses instrumentos tecnológicos, citando mais uma vez as redes sociais, internet e essa entrada da inteligência artificial, nós temos uma amplitude gigantesca de trabalho, porque, mais uma vez, não fica restrita à instituição fechada. Ela se abre no universo de espaço-tempo gigantesco. Muito bom. Falando um pouquinho de redes sociais, projeção, carreira, me conta uma experiência, uma memória interessante que tenha ficado da sua atuação conosco na biblioteconomia, na FCI, que seja interessante compartilhar. Olha, eu tive dois episódios, no logo na introdução à biblioteconomia. Quem dava introdução à biblioteconomia é o professor Edson Nery da Fonseca, o nosso arauto do conhecimento bibliotecário, né? E ele era muito rigoroso em sala. Você não podia olhar para o lado que não fosse especificamente para ele. E eu tinha uma amiga que sempre sentava ao meu lado, éramos muito próximas, e ela estava começando a namorar um cara, e ela queria me contar como foi esse namoro. E ela, não, Simone, eu encontrei hoje, não, Simone. Eu falei, fica quieto. E o professor Edson estava furioso com a gente. Que isso? Vocês duas aí não param de falar. E, fulana, não faz isso. Bom, resultado. No final da aula, eu fui expulsa da sala de aula do professor Edson da Fonseca. Eu pensei, bom, introdução à biblioteconomia, já estou reprovada, é melhor ir para arquitetura, porque eu não passo mais em nenhum lugar. Com Edson, imagina, não é? Então, essa é uma curiosidade. A outra curiosidade já no mestrado, com o professor Jaime Robredo. Eu estava noiva e com data para marcar, e a verdade é que eu dei uma, digamos assim, esquecidinha no meu trabalho da dissertação e estava preocupada com essa história do meu casamento. E eu tinha feito uma grande amizade com o professor Robredo e com a professora Dulce, né? Nessa época eles já eram casados. E aí ele falou assim, Mano, acho que estava na hora da gente eu conhecer seu noivo, a gente precisa sair para jantar, e vamos, tá bom, resultado, saímos para jantar, a história é longa, mas eu vou resumir. No final do jantar, ele vira para o meu então noivo e diz assim, ele se chamava Luciano, falou, olha, Luciano, eu acho que você não ama a Simone.
Ele olhou para ela e falou assim, mas como? Nós vamos nos casar? Eu falei, não, se você amasse a Simone, você deixava ela primeiro terminar a dissertação, pegar o título de mestre e depois você se casava. Você não ama, porque ou ela casa com você ou ela termina o mestrado. Eu falei, silêncio sepulcral na mesa. E o Luciano olhou para mim e falou assim, você sabia disso? Eu falei, disso o quê? Eu falei, não, que você queria dizer isso para mim. De jeito nenhum, é uma absoluta surpresa. Então, são essas coisas, né? Tinha um outro professor, Hans Haller, que é dessa área da ciência da computação, em que ele era alemão. Eu vim até depois em Stuttgart, no trabalho dele, quando eu estava fazendo o doutorado lá em Madrid, né? E ele então tinha uma casa no lago que ele dizia que se sentia muito só. Então a gente tinha aula com ele sexta-feira. A esposa dele era uma brasileira. Ele fazia então feijoadas para gente fazer um curso lá com ele. E ele tinha uns computadores melhores, muito melhores do que o nosso. E com isso a gente tinha um laboratório de pesquisa maravilhosa da área de ciência da computação. São três curiosidades que mostram o quê? Que a gente era muito bom, sempre foi muito bom estar com os colegas, com os professores. Bom, curiosidades da. Fora, Nossa Senhora, o Emir Suaide, por exemplo, quando ele foi para Madrid, ele falou, olha, Simone, você tem que vir para cá, aqui é muito bom. Ele foi meu colega no IBICT, foi meu professor ali na faculdade. Nossa, colegas como Marisa, nós tivemos um grupo, Neide, Marisa, eu, que nós éramos conhecidas como as pupilas do professor Robredo. Então, assim, sabe, minha convivência com o Marcílio, que me ajudou tanto também, ele estava na França quando eu fui para a França, Maria Alice, Murilo, que até hoje está lá. Então, Kira também, quando... Nossa, olha, gente, se eu começar a citar nomes, com certeza eu estou esquecendo de muita gente bacana. Colegas da universidade, Estelina, Heleninha, a Cristina, que fomos colegas que depois fizemos o concurso para o Senado. Olha, e ficamos juntos dentro da biblioteca há muito tempo, né? Então, assim, eu tive grandes amigos professores, grandes amigos que até hoje são colegas e amigas minhas, como eu disse, são 40 anos junto, né? Então, muita história, com certeza, muita história. Muito bom ouvir. Como você visualiza, na verdade, a contribuição da biblioteconomia para a sociedade? Né? Lançando um olhar mais amplo para a biblioteconomia, enfim, para todas as mudanças e para o nosso contexto. Olha, de fato, nesse momento especificamente que nós estamos vivenciando, que é o da pandemia, onde as bibliotecas físicas fecharam, né? E em 2 anos e meio, nós vimos que alguns profissionais e algumas bibliotecas que não estavam preparados para o mundo digital se inseriram de uma maneira perfeita. Qual a nossa maior contribuição? Mostrar que o acesso à informação é para todos, é perene. O conhecimento é perene. Nós estamos vivendo, inclusive, uma guerra. Qual é o lugar que eles estão acabando primeiro? Escolas, bibliotecas e museus. Então, quando tem uma guerra, quando tem uma destruição de um povo pelo outro, a primeira coisa que se faz é destruir a história desse povo. Qual é a nossa função? Manter o conhecimento humano vivo. Agora nós temos as bibliotecas digitais, que se não fossem elas, muitos de nós não teriam. Nós estamos professores, nós estamos vendo que os nossos alunos, se não tivesse o recurso das bibliotecas digitais, não tinham como estudar. Porque o livro físico não está mais com ele, porque a biblioteca física, a BCE, fechou. Desenvolveu serviços e produtos
para atender os alunos. E assim foi feito com as bibliotecas escolares especializadas. Em 2 anos e meio, nós tivemos um boom no mundo digital das bibliotecas, dos museus e dos arquivos. Então, qual é a nossa maior contribuição? Continuar o que nós sempre fizemos, preservar a história da humanidade e distribuir conhecimento. Não interessa ideologia, não interessa nada. Interessa que é conhecimento. E isso é irrefutável a função do documentalista, bibliotecário, arquivista, museógrafo. Olha, Simone, brilhante fala, palavras, enfim, super adequadas, assim, eu acho que realmente esse momento de pandemia lançou aí luz para a biblioteca e para o bibliotecário, como você colocou muito bem. Achei excelente te ouvir. E aí eu emendo a isso uma pergunta que é relacionada à valorização do bibliotecário. Né? Você falou em outro momento que em alguma ocasião alguém fala, ou enfim, as pessoas pensam que para que a biblioteca, né, se a informação está disponível, está digital, o que a gente sabe muito bem que é uma fala improcedente. E agora você trouxe, né, essa consideração super importante do papel do bibliotecário na sociedade, aonde durante a pandemia ou durante uma guerra fica evidente a relevância do bibliotecário, né, em disseminar, em preservar, em disponibilizar informação. E observando, né, tanto essa visão que algumas pessoas têm, né, a respeito do bibliotecário e da sua função diante de um universo onde as informações são digitais, né, uma função que talvez não seja valorizada como deveria, e esse olhar de que fica claro o nosso papel num contexto onde é necessário organizar, disponibilizar informação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a valorização da nossa profissão e o que a gente pode fazer para que todo mundo tenha esse olhar excelente e muito bem colocado que você trouxe sobre a contribuição da nossa profissão para a sociedade. Olha, eu vou fazer aqui uma analogia. O biólogo e o químico, eles trabalham num laboratório fechado e descobriram as vacinas. Alguém conhece o nome do biólogo, do químico, que foi lá fazer essa vacina? Não. Mas essa vacina chegou a toda a população mundial. Não vamos questionar se é válida, se não é válida, se dá certo. Bom, o fato é que essa vacina e tantas outras foram descobertas por químicos e biólogos no seu laboratório fechado e quieto. Assim é o bibliotecário, é o arquivista, é o documentalista. Nós estamos fazendo o quê? Pegando as informações disponíveis, trabalhando essa informação, transformando essa informação primária numa secundária, para ser mais fácil recuperar, e colocando isso disponível nas bases de dados na internet. O que aparece? A base de dados e a internet. Então, esse enxergar da formiguinha e da borboleta, digamos assim, ou uma outra analogia, nós não estamos aparecendo, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho. Se questiona a importância do nosso trabalho, mas o mundo não pode prescindir do nosso trabalho. Porque nós é que fazemos ali a apresentação dessa informação para alguém descobrir. Qual seria a forma de valorização? Mostrar o quão essencial somos nós e seremos sempre. A maneira de se fazer isso tem muitas maneiras, né? Um bom curso, como é o caso da nossa FCI, que é nível 5, é uma excelente maneira de mostrar, né? Somos 5, um maior orgulho nosso, aliás, né? Criando profissionais que possam distribuir o seu conhecimento quando se formarem
e transformarem essas bibliotecas em lugares essenciais. E aqui em Brasília nós temos muitos profissionais capazes, ex-alunos que são e que trabalham e que se esforçam, desde aquela biblioteca escolar lá no Recanto das Emas, que é uma cidade satélite de Brasília, até aquela biblioteca mais importante, como as dos tribunais, ou do Poder Legislativo, ou do Poder Executivo, dos poderes em geral, né? Então, nós temos um mercado extremamente importante, especificamente aqui no Distrito Federal, e eu acredito que nós estamos aqui no Distrito Federal, temos muito valor. Por isso, nós temos um bom curso, temos alunos que se empenharam nesse curso e que nós conseguimos passar para esses alunos, nós, estou dizendo, o corpo docente como um todo, a importância da nossa profissão. Então, como você valoriza a profissão? Com um bom profissional atuando. Essa é a melhor forma de valorizar. Bem, para a gente encerrar, eu vou pedir para você deixar uma dica, uma palavra para o curso, para os futuros ingressos no curso de biblioteconomia, para os futuros egressos do curso de biblioteconomia. O que você tem a dizer para todos nós? As minhas primeiras aulas, eu uso uma expressão que eu gosto de citar sempre. E eu acho que esse é o recado que eu vou deixar aqui também. Apaixone-se. Seja uma pessoa apaixonada por aquilo que você faz. O conhecimento e passar conhecimento é de uma tremenda responsabilidade. Existem vários textos que falam sobre isso. O médico, para se formar, ele tem que estudar nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde. O engenheiro, para se formar, ele vai estudar nas bases de dados de engenharia. E todas as profissões, se elas não tiverem bibliotecas, livros, arquivos e museus, elas não podem se desenvolver. Então, pense nisso. Eu sou um profissional que dá acesso ao conhecimento. Então, seja um apaixonado, com um coração maior que puder. Será um grande profissional. Ai, muito bom te ouvir, professora. Excelente. Foi muito bom essa conversa. Obrigada pela oportunidade de mostrar que eu também sou apaixonada até hoje. Eu estou aqui emocionada com essa declaração de amor à biblioteconomia, aos bibliotecários e ao nosso curso. Com certeza, Fernanda. E obrigada pelo convite de poder expressar isso, não apenas para os meus alunos, mas agora mostrando qual é importante a nossa profissão, né? Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Sim, obrigada. Nós falamos posteriormente. Um grande abraço, professor. Grande abraço, Fernanda. Obrigada. Até logo. Até logo.